utilização todo dia, porque a gente basicamente não tem utilização toda. A Universidade Estadual do Piauí, em regra, ela tem que melhorar muito. Ela evoluiu, veio muito na participação. Mas a parte de infraestrutura, ela piorou muito, né? Tem uma preocupação com a infraestrutura. A administração atual, ela alega que não fez investimento em infraestrutura pelos argumentos que não tem aqui. Aí ela se mobilizou para a administração atual, aí uma sala. Quais pontos vamos estabelecer na administração é a questão da infraestrutura. Então, todos os prédios da universidade precisam passar urgentemente por reforma de infraestrutura, de pena até mesmo de cair, né, como está caindo em alguns locais. Vocês poderiam me perguntar assim, um dia você vai encontrar dinheiro para fazer reforma na infraestrutura, certo? Já que a administração atual não tem dinheiro. Primeiro, a questão do dinheiro, eu acho que não é o mesmo discurso correto da administração atual. Porque se nós observarmos o orçamento da universidade, sabe, em 3 anos dessa administração desse governo, nós tínhamos 54 milhões, está 184 milhões. O orçamento do próximo ano será 184 milhões. Eu acho que foi o maior orçamento que aumentou do ponto de vista proporcional no Estado do Piauí. Durante esse período, a universidade deixou de usar parte desse recurso. Ou seja, o orçamento de 2011, a universidade deixou de usar 20 milhões. E assim foi fazendo durante os anos seguintes. Já imaginou se nós tivéssemos pegado o sistema e investido 20 milhões em infraestrutura? Com certeza o curso de enfermagem tinha laboratório. Porque o curso de enfermagem que é o todo não tem laboratório. Então, essa parte infraestrutural será a nossa prioridade. O sistema da universidade não funciona no seguinte. Como é que nós vamos fazer então para resolver esse problema? Primeiro, é focar que a questão orçamentária permite, né? Porque a administração atual não ia liquidando no total o orçamento, ou seja, deixava verbas para serem utilizadas. Nós somamos durante os 3 anos dessa administração atual, dá mais de 60 milhões de reais deixados de ser utilizados pela administração atual. Então, esse dinheiro, se fosse sido utilizado, melhoraria muito a infraestrutura. Mas nós pretendemos fazer uma coisa ainda melhor. Nós pretendemos convencer o governo de criar um fundo de investimento rápido, numa forma de quem? Uma forma emergencial. Por exemplo, o campus Torquato Neto. Tem sala de aula que não tem piso. Não tem piso. Inadmissível na sala de aula sem piso. Certo? Hoje, nem as escolas públicas estão no estado que a universidade está. Se nós visitarmos as escolas públicas hoje, administradas pelo deputado Alves, secretário de Educação, tem uma estrutura de quem? De split, com tudo, a universidade não tem. A universidade é carente mesmo em todos os locais, é uma coisa impressionante. Então eu acho que a universidade, do ponto de vista estrutural, ela tem que passar por medidas emergenciais mesmo, do ponto de vista político. Você tem que ser uma decisão política para reformar os prédios mesmo. Então nós estamos pretendendo, dentro do orçamento, criar um fundo especial. Certo? Você até colocar a nossa carta proposta para o quê? Para a infraestrutura, onde será administrado nesse ano que vem, de 2014, para a recuperação imediata desses prédios. É uma coisa impressionante. A universidade virou que uma montoada de gambiarra em todos os locais. Certo? Então, nós vamos nos disponibilizar a trabalhar junto com o governo e com a Assembleia Legislativa para ver se nós conseguimos fazer como se fosse uma força-tarefa de imediato para a recuperação desses prédios, especialmente na parte de climatização, janelas, né, portas, banheiros, né, e começando por onde? Começando pelo campus Torquato Neto, aí também os demais campos. Uma forma assim, nós precisamos criar o investimento de biblioteca. A biblioteca que nós temos milhões, a biblioteca de quem? De Teresina, ela está com o piso todo soltando, e a sala de leitura não funciona, está aí fechada desde 2009 e não tem explicação para isso. Primeiro porque ela não está avaliada, ela está simplesmente fechada e estruturada. Mesmo assim, a biblioteca de Teresina, ela tem que passar pela questão de reformas estruturais. Por quê? Porque o piso da biblioteca está fofando. E outra coisa, não tem livros atualizados. É uma coisa impressionante na Universidade Estadual do Piauí. O livro que a Universidade Estadual do Piauí conseguiu comprar nos últimos anos foi sob emenda parlamentar. O senhor está se atendo à questão da estrutura física, que é quando é estrutura. Que planos o senhor tem para, no caso da melhoria do ensino,
Então, nesse caso aí, o que nós podemos fazer? Ao criar esse fundo, nós prometemos e assumimos o compromisso de criarmos quem? De criarmos esse laboratório. Todos os cursos da universidade terão que ter laboratório. É um compromisso nosso. Laboratório para funcionar, ou com recursos públicos, ou com qualquer recurso que venha de origem quem? Privada, que pode ser do próprio Estado, e pode ser de quem? Também da universidade. Em relação também à questão estrutural, nós pretendemos criar a clínica multidisciplinar da Facim. Essa clínica será administrada pela Facim, com a nossa ideia, que ela seja administrada pela Facim e que ela não seja subvencionada ao orçamento do Estado, ou da universidade, mas sim ao orçamento de quem? Do Estado. Eu acredito que a Secretaria de Saúde tem interesse nessa clínica. Então nós podemos o quê? Dividir a responsabilidade administrativa com quem? Com a Secretaria de Saúde. Como também dividimos a responsabilidade administrativa com a Fundação Municipal de Saúde, que afinal de contas será uma clínica de atendimento social. Né? E o grande mote dessa clínica é que os recursos delas poderão ser administrados por quem? Pela própria Facim, sem passar por quem? Com intermediação de quem? Do Estado. Ou sem passar por intermediação da universidade. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos regulamentar o artigo 96 do Estatuto da Universidade, que até agora não foi regulamentado. Nenhum reitor teve a coragem de regulamentar o Estatuto da Universidade. Muito se falou em autonomia universitária, mas ninguém deu ainda autonomia para as unidades administrativas. Então, o campo de Pico, o campo de Floriano, o campo de Parnaíba, as unidades de Teresina não têm autonomia. Eles vivem de quê? Eles vivem do chamado suprimento de fundo. Quando a pergunta que você falou, que é sobre a questão da qualificação dos professores, né? Por exemplo, nesse um aspecto que a universidade cresceu um pouco, ninguém nega isso, né? Por exemplo, quando eu entrei na universidade, a exigência para ser professor era a graduação, né? Não exigia a exigência da qualificação, no máximo especialização. Essa mudança de qualificação é uma mudança contextual, né? Quer dizer, uma regra geral de exigência de quem? Do médico. A universidade ela melhorou muito nesse aspecto, ninguém nega hoje, porque tem um corpo docente qualificado, tanto é que é qualificado o corpo docente da universidade, que mesmo com toda a questão estrutural, os nossos alunos são bem avaliados. O que significa dizer o quê? Que o problema da universidade não é de corpo docente, nem é de quem? E nem é de alunos, de discentes, nem de servidores, mas sim de gestão. Nós só precisamos ter uma noção, o curso de Direito, né, de Teresina e de interior, foi muito bem avaliado. Então, se eles foram bem avaliados, não tem biblioteca, não tem livro, isso significa dizer o quê? Nossos professores são bem qualificados. Certo? Que nós andamos bem nessa questão da qualificação dos professores. Certo? Então, a universidade, junto com quem? Junto com o Estado, junto com o MEC, ela pode sim ainda melhorar a qualificação dos professores. Agora, existe um porém na qualificação dos professores, que eu quero acrescentar, que já existe isso, é uma coisa real. Nós só teremos que dar continuidade. Agregar valor a isso. Por exemplo, você faz doutorado, passa 3, 4 anos para cada universidade, aí quando você volta, você não é valorizado. Você simplesmente volta para dar aula. Você não consegue nem vender seu livro. Então é preciso que, além do professor estar qualificado, a universidade agregue valor a esse título. Se a universidade não agregar valor ao título, o que acontece? Essa pessoa que ela mesmo financiou, ele sai da universidade. Certo? É ministra, a prova, que é a pesquisa. Tem a obrigação. Olha, eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar o projeto de pesquisa no primeiro momento. O seu primeiro lado será o quê? Elaborar um calendário de pesquisa. Sim, mas os alunos também reclamam muito da falta de incentivo dos próprios professores, que eles se dedicam um pouco a PES. Muitos fazem a UES como desafio. O que você pretende fazer isso para aumentar também essa área da pesquisa? Eu estava falando agora há pouco. Se não agrega valor, se eu faço a pesquisa não agrega valor nada ao meu trabalho, a universidade não agrega valor, eu simplesmente deixo. Né? Sim, mas tem muitos que nem pesquisa fazem, só vão lá, dão aula e acabou. Mas é uma questão. É com essa questão também, o que você pretende fazer? Por exemplo, tem que ver o seguinte: qual é, por exemplo, quantos professores fizeram concurso para pesquisa na universidade? Porque tem o quê? Tem um professor que é tempo parcial, né? Tem um professor que tem tempo integral, tem um professor que tem tempo dedicação exclusiva. Mas há conhecimento de que mesmo o professor com tempo integral ele não aparece lá, só aparece lá para dar aula. Então, é a questão que eu estava falando com vocês agora há pouco, é a questão de gestão. Certo? A lei tem que ser obedecida. Se o professor tem tempo parcial, se ele tem tempo integral, tem dedicação exclusiva, não, você tem dedicação exclusiva. E ele tendo feito o concurso para ele tem que fazer certo. Primeiro porque, quando ele passa, ele submete um projeto. Ele submete um projeto e aceita as condições daquele projeto para fazer pesquisa. Certo? E o que diz a lei? Se o professor não faz pesquisa, ele tem dedicação exclusiva. Certo?
Ou seja, porque todas as vezes que ele vai se submeter à condição de professor de educação inclusiva, ele elabora para a universidade um projeto que é submetido à universidade e aprovado. Certo? E a universidade tem que fazer acompanhá-lo e saber se ele está bem com a pesquisa. Certo? Eu acredito, quando formar uma pesquisa no centro, isso vai ser mais acompanhado, porque o coordenador de pesquisa da Paraíba, ele pode acompanhar o professor que é da educação inclusiva lá em Paraíba para saber se está bem pesquisa. Agora, se todo o sistema de pesquisa é concentrado em Teresina, como é que ele vai saber que o professor de educação inclusiva vai poder estar acompanhando, está fazendo pesquisa, ou apenas está sendo orientador do aluno? Na medida que eu descentralizo essa atividade para a unidade administrativa, que aí chama-se autonomia mesmo universitária, eu faço isso o quê? Faço isso o acompanhamento das pesquisas. Entendeu? É claro, se a universidade quer envolver, tem que envolver esse campo, inclusive com os pontos, né, negativos dela em relação à avaliação feita pela Folha de São Paulo. A ampliação da UESP no interior, a sua administração, será mantida ou pode reduzir? A ideia da UESP? A ideia que nós temos é o seguinte: nós vamos manter a estrutura da universidade como ela está, melhorar. Isso é um compromisso nosso. E vai melhorar mesmo. Por quê? Porque nós vamos dar autonomia às unidades administrativas, principalmente no interior. Nós vamos criar, sabe o quê? Que nós vamos criar aqui em Piauí ainda, mas que as universidades estaduais todas já têm. É chamado orçamento participativo. Certo? Então, o orçamento participativo, como é que você vai mensurar? Mas onde isso vai atrás desse recurso? Não, é o mesmo orçamento. É o mesmo orçamento que tem, por exemplo, o orçamento do próximo ano será 184 milhões. Certo? Eu não sei porque é que foi estudado esse ano. Certo? O orçamento participativo, ele se dá como? Ele se dá de acordo com a capacidade de gestão de cada unidade. Entendeu? Administrativa. Entendeu? A discussão. Como é que nós vamos aplicar esse recurso? Por exemplo, 184 milhões será aplicado como? Certo? Aonde? Pelo visto, os 184 milhões não está sendo aplicado, por exemplo, em Piripiri. Piripiri tem sala de aula sem janela, só buraco. Assim. Piripiri não tem uma computação, nem uma sala de aula tem a computação dele. Por isso que não tem janela. Eu não sei. Eu acho que a janela não existe antes, sabia? Parece que chegaram lá e pegaram um prédio e é adaptado lá para o aluno, né? Nós estamos falando. E alguns cursos de classe média, né? O cara vai sim, ou seja, não vou ter uma relação do aluno. Mas ele avalia o aluno e eu sou professor. tudo do curso. Tudo do curso, certo? Então, se você ver, por exemplo, curso de administração foi nota 2. Curso de contabilidade foi nota 2. Ou seja, está abaixo da média, se não se tirar 2, não será fechado. Porque eles avaliaram agora quem? A ciência social aplicada. Então, as pessoas estão falando muito de quem? No curso de direito. Mas no curso de administração, está baixa a nota. Muito baixa a nota. Entendeu? Então, o que significa dizer o quê? Que esse aluno ele já entrou com. A avaliação se dá também como? Se dá pelo nível que você entra e pelo nível que você sai. Né? Entendeu? O que significa dizer que o aluno em si já entrou pela estrutura que tem, ou for o próprio aluno, ou já entrou aquele nível. Porque o vestibular é o mais concorrido, né? Isso é uma das explicações, né? E aqui que nós falamos, o professor também são quem? Qualificados, né? Os professores são qualificados. Existe um porém nas universidades públicas que a gente tem que levar em consideração, que é a chamada vivência acadêmica, que é o aluno se sentir parte do processo, ele querer superar a dificuldade. É um ponto fundamental na educação pública universitária. Ou seja, ele não entra em desânimo com a diversidade, pelo contrário, a universidade fala ser o quê? Um desafio para ele, né? Uma conquista, ou seja, a universidade se torna uma conquista. Entendeu? Diferentemente do que acontece na iniciativa privada, que às vezes a vivência acadêmica não existe. Então, o ensino superior público no Brasil, grande parte dos feitos dele se deve quem? A chamada vivência acadêmica, que é a interação dos alunos, um espaço maior de convivência de saber, que produz o quê? Que é um espaço político de discussão, onde envolve toda a questão política, das discussões políticas, da economia do Estado, se discute o poder, né, se discute a sociedade. Então, aquele espaço político faz com que o quê? Haja desenvolvimento do aluno com um desenvolvimento científico, com um desenvolvimento da extensão. Então, esse é a chamada vivência acadêmica. O ensino privado ele não atingiu essa vivência acadêmica ainda, por mais que eu use do servidor. Como é que vai ser sua relação com o servidor? Então, após a sua nós vamos criar uma relação direta com o servidor. Ele se queixa muito de no nosso projeto, nós temos o quê? Do gestor com
com o aluno. uma plataforma onde o servidor e o aluno poderá falar diretamente com o reitor. Aqui não é só um discurso, não, vai ser real. Por que vai ser real? Porque nós vamos descentralizar a universidade. Nós vamos fazer com que o conselho universitário seja um conselho de decisões, de decisões legislativas, não um conselho administrativo. O que acontece hoje? Toda decisão importante da universidade é tomada por quem? Pelo conselho universitário. Aquilo é para quem? É um administrador medroso. Um administrador medroso diz assim, não, isso é o conselho decidiu. Não. A decisão administrativa deve ser tomada pelo gestor. É ele que toma decisão administrativa importante. Mas não vou fazer uma comparação. Não, eu sei, faz uma responsabilidade, tem que entender o que é a decisão dele e o que é a decisão de quem? Do conselho universitário. Certo? O conselho universitário tem competências específicas para aquilo. Eu não posso submeter tudo aquilo que eu tenho dúvida ao conselho. Certo? Na realidade, o que é que fez a administração atual passaram, dando verdade? Certo? Com medo de administrar, eu sempre tive assim comigo, com medo de administrar, sempre que tem uma decisão importante, não foi o que essa decisão, não foi o conselho. Olha, essa decisão era sua, deveria tomar, mas como você teve dúvida, o que podia no máximo criar, nesse caso, era o quê? Um conselho consultivo. Né? Conselho consultivo. E não submeter isso aqui a um conselho universitário. Não estou dizendo que a universidade não deve ter um conselho universitário forte. Deve ter sim, dentro das competências estabelecidas no seu estatuto. Aquilo que não é competência do estatuto da universidade é competência de quem? Do reitor. As suas competências. Ele não pode avocar, ele não pode convocar o conselho para tudo. Viu? Professor, a gente está para finalizar. A gente queria saber qual a sua opinião sobre o papel da UES no desenvolvimento do Piauí. Demais, fundamental. Então, se você pegar o estatuto da universidade, está lá. Quais são os objetivos da universidade? Desenvolvimento do Estado. Tá? Artigo 4, isso eu não esqueço. Artigo 4 do Estatuto da Universidade Estadual do Piauí. A fundação, né, da universidade. Então, a universidade é o seguinte: existe a fundação, né, e existe a universidade. A fundação mantenedora da universidade. E a mantenedora da universidade, que tem como principal mantenedor o Estado, diz: a sua principal função é apoiar o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento regional do Estado. É por isso que foi criado quem? As unidades administrativas em cada polo de desenvolvimento econômico. Então, a universidade era fundamental para o desenvolvimento de Parnaíba, era fundamental para o desenvolvimento de quem? Floriana, de todas aquelas regiões. Aquelas unidades administrativas, elas foram colocadas em pontos-chave para o desenvolvimento do Estado. Certo? Então, nós precisamos sim apoiar essas unidades administrativas. Acabar jamais. Nós não podemos nem pensar mais em diminuir a universidade, não. Certo? Nós temos que encontrar maneiras de manter a forma como ela está, melhorar. Porque com todos os problemas que a universidade teve e tem, certo? Ela ainda foi importante para o desenvolvimento do Estado. Por que isso? Porque nós éramos tão poucos, as pessoas eram tão necessitadas de saber, que mesmo com essas carências, né, mesmo com essa carência toda, era importante. Então, o que nós devemos fazer hoje? Só que hoje acontece uma questão interessante. Certo? Nós melhoramos de vida, todo mundo melhorou de vida, e não pode ser mais qualquer prestação de serviço. Não pode, o poder público não pode mais prestar qualquer serviço. Porque a própria lei do Código do Consumidor está lá, certo? É a obrigação do poder público prestar um serviço que é de qualidade. Sob pena de responder o quê? Do ponto de vista objetivo, né? Então não dá mais para você colocar qualquer serviço. Então não dá mais para crescer sem qualidade. Né? E não dá mais para ficar sem qualidade. Então nós temos que manter com qualidade. E temos que encontrar maneiras de manter com qualidade. Quer dizer, eu não posso mais deixar que o aluno de enfermagem, esse aluno de enfermagem, faça e aprenda do próprio colégio. Certo? E aqui não é discurso, não. É real. Qualquer pessoa da empresa pode se dirigir à coordenação de enfermagem em qualquer local do Estado e perguntar como é que é feito aqui o laboratório. Como é que vocês fazem? Não, aqui a gente está na sirene de casa, a gente aplica na gente mesmo aqui. Se morrer, como nós mesmos aplicamos lá, a gente fica por isso mesmo. Então, isso aí não pode mais acontecer. Certo? Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Então, para o desenvolvimento regional, nós vamos apoiar a descentralização administrativa, certo? Dando maior autonomia o quê? Maior autonomia às unidades administrativas. Por exemplo, Floriana, certo? Vamos criar um negócio interessante para melhorar o desenvolvimento regional, para chamar Conselho de Telemedicina. E vamos criar também o núcleo dos ex-alunos. O núcleo dos ex-alunos é importante, porque você traz para a instituição a experiência de quem já está popular, para discutir com quem? Com os alunos que estão lá. E você não tem gasto nenhum com isso.
O único gasto que você tem é o quê? Você catalogar um espaço para ser chamado. Qualquer ex-aluno quer contribuir com a instituição. Principalmente aquele ex-aluno, certo, que se deu bem na vida, agora não tem como contribuir. Né? Outra coisa, nós devemos procurar não só o aluno que se deu bem na vida, do ponto de vista econômico, nós devemos procurar também para saber onde é que nosso aluno está, para poder fazer uma avaliação. Nós não podemos ficar só com uma avaliação institucional do Estado. A universidade tem que criar um sistema de avaliação do seu próprio aluno, de mercado. É por isso que a universidade, ela não é universidade, mas deve ser ouvida. Então nós vamos objetivar o movimento da sociedade, como? Criando um conselho de pessoas que estão fora da universidade, da administração da universidade, certo? Mas que têm interesse na universidade. Pessoas oriundas da universidade, que fazem esse conselho, que darão opinião em relação a decisões importantes. Porque senão, o que acontece? A universidade diz que é democrática, mas às vezes pode tomar decisões unilaterais sem ouvir a sociedade. Certo? Muito obrigada, viu? Agora,